segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo bem com a família de vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Com a tia Preta, tudo ótimo. E hoje nós vamos para a nossa videoaula de português, onde nós vamos falar de fábulas. Vocês já ouviram falar de fábulas? Sabe o que significa uma fábula? Muito bem, tenho certeza que sim. Na maioria das vezes vocês não sabiam necessariamente que se tratava de uma fábula, mas que vocês conhecem o tipo do texto que vocês leram, né? Vocês sabem que ele trata-se de um gênero narrativo, na qual é representado por animais que têm as características humanas, tá? Por quê? Porque sempre que você for ler uma fábula, vai ser um texto curto, pode ser ele em parágrafos, pode ser em versos, pode ser em prosa também, mas é um texto direto, explicativo e reto, tá? Ele vai ter a sua introdução, o seu desenvolvimento e o final bem curtinhos e super explicativo. Sempre que você ler uma fábula, vai ser representada, como eu falei para vocês, por animais, e ela vai ser curta e vai te dar uma moral da história. O que é a moral da história, Tia Pri? A moral da história é te dar um ensinamento sobre o que você acabou de ler. No final da história, você vai perceber que você aprendeu uma lição de solidariedade, de educação, de responsabilidade, entre outras coisas que os animais estão lá, na fábula estão os animais, mas como eles estão representando as características humanas, então eles fazem o que os humanos estão acostumados a fazer, tá? Então, às vezes a gente acha uma pessoa egoísta, às vezes nós achamos que uma pessoa não nos tratou bem, duvidou da nossa capacidade, e tudo isso a gente encontra nas fábulas, representado ali pelos animais, e eles nos mostram que isso tudo não vale a pena, que não é nada legal fazer coisa ruim para as outras pessoas, tá? Um exemplo de uma das fábulas que vocês devem até ter conhecido já é o ratinho do campo e o ratinho da cidade. Vocês já ouviram essa fábula? Acho que vocês escutaram essa história e não sabia que se tratava de uma fábula, né? Pois ela é uma fábula. E olha só que legal, sabe qual é a mensagem que essa fábula traz pra gente? Porque eram dois ratinhos, um ratinho se alimentava no campo e um ratinho se alimentava na cidade. O ratinho da cidade pediu pro ratinho do campo ir lá na cidade comer as coisas dele, porque ele experimentou as coisas do campo e não gostou. Então ele pensou, vou te levar pra cidade e você vai comer coisas muito mais gostosas do que isso que você come aí. Então o ratinho do campo foi lá para poder experimentar. Quando ele chegou lá, de fato tinha muita coisa que ele não tinha conhecido, que ele não tinha costume de comer no campo. Então eles estavam se alimentando até que eles tiveram que correr e se esconder, porque as pessoas iam pegá-los e eles poderiam até morrer. E olha só que perigo, tirou o rato do campo, que tinha a sua paz, a sua tranquilidade, para ir para a cidade para correr perigo, porque ele achou que no campo não tinha comida suficiente. Então o ratinho do campo logo pensou, mas que bobagem, eu prefiro ficar com a minha humilde comida, com o meu larzinho, que lá ninguém mexe comigo, eu como o que eu quiser, do que eu ir para outro lugar, comer uma comida que para mim não faz diferença e ainda correr o risco de morte. Ou seja, o ratinho da cidade subestimou o ratinho do campo, porque para ele achou que a comida dele era melhor que a do outro ratinho, sendo que o outro ratinho não achou isso. Ou seja, ele pensou por ele e pensou pelo ratinho. E isso não pode acontecer. Você não pode fazer uma coisa só porque o seu coleguinha quer que você faça. Só porque o seu coleguinha acha que é legal, te chama para fazer e você vai lá e faz. Não pode ser assim. Nós temos que fazer o que nós achamos que é correto, o que nós somos educados a fazer. Mamãe e papai, tenho certeza que eles sempre falam para vocês o que é o melhor, o que é o certo a fazer, não é?
Sempre, sempre o papai e a mamãe, vovó, vovô querem sempre o seu melhor, mas sempre vai ter um coleguinha que nem o ratinho da cidade, que tirou o ratinho do campo da paz, levou pra lá, pra quê? Pra nada, pra ele arriscar a vida, tá vendo? Depois de você ler essa fábula, você presta atenção, você entende que realmente tem coisas que você fez porque o seu coleguinha pediu para você ir lá e fazer, só que não era legal, você não queria fazer, então você não foi lá, fez e não deu certo, não foi? Isso acontece com várias fábulas. Toda fábula tem uma moral da história, toda fábula vai ensinar para você alguma coisa diferente, tá bom? E como tarefa de casa, eu vou pedir para vocês acessarem o YouTube, claro, com algum familiar, com algum adulto, tá bom? Porque às vezes você tá... Ela te abrir, mas eu já sei mexer no YouTube. Beleza, eu sei que você sabe. Mas quando você tá vendo o seu vídeo infantil, educativo, de repente aparece uma janela que não é nada educativa, você sem querer toca na janela e abre uma coisa que não é muito legal, tá? Então, para isso é sempre bom ter um adulto do seu lado quando você for mexer, tá? Em algum site desse tipo, tá bom? Então vocês acessem o YouTube com algum adulto e coloquem fábulas para criança, pode ser. Vai aparecer várias, a cigarra e a formiga, o leão e o rato, tem muitas fábulas. Escutem a fábula, entendam o que significa na fábula, tá? Porque só assim você vai perceber que vai estar querendo te ensinar alguma coisa. Ensinar a não subestimar, ensinar a não fazer o errado, tá? A não falar feiura, não fazer feiura. Tem muita coisa legal lá na fábula, tá bom? Então vocês assistam alguma fábula. Tem algumas que vocês nem conhecem, tá? Porque essas são as mais famosas, mas tem umas que estão lá que são super legais. Então vocês assistam a fábula que vocês gostarem, nós vamos conversar sobre ela na nossa próxima aula online, tá bom? Um super beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!